Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente precisa lembrar um pouquinho sobre como funcionam, né? A inclinação dessa bobina em relação às linhas de campo. Qual é o ângulo que a gente considera quando a gente está trabalhando lá no cosseno de θ que existe na fórmula de fluxo magnético? E entender que só vai ter força eletromotriz induzida quando vai existir variação. Também essa bobina aqui, ela tem uma determinada área, que é a área circular dela, né? Toda essa área está continuamente disposta numa região de campo magnético, mas vai haver uma mudança. Ela vai sofrer 1/4 de volta. Então, inicialmente ela estava assim, e 1/4 de volta ela ficar assim, né? Porque ela estava assim, 1/4, mais 1/4, mais 1/4, e daí mais aqui, mais 1/4. Completamos uma volta inteira e ela retorna à sua posição inicial. Então, com 1/4 de volta, ela deixa de estar assim, onde toda a sua área está submetida às linhas de campo magnético, onde o cosseno do ângulo entre a normal dos campos e a espira é de 0 graus, e ela passa a ficar assim, onde apesar de estar totalmente submetida ao campo, nenhuma parte da sua área consegue captar as linhas de campo magnético. E o cosseno do ângulo entre as normal das linhas de campo e a bobina aqui é de 90 graus, o que faz com que o valor seja 0. Então, vamos entender melhor aqui. O ângulo que a gente considera não é o ângulo formado pelas próprias linhas de campo, mas sim da reta normal em relação a ele, ou seja, da reta perpendicular a ele. Como as linhas de campo estão para baixo, então a reta normal seria mais ou menos assim, né? Atravessando o plano. No começo aqui, quando ela está dessa forma, e as linhas também estão assim, então significa que o ângulo é de 0 graus e o cosseno vai ser igual a 1. Quando ela fica assim para cima e as linhas estão para cá, né? Assim, e aqui nós temos 90 graus sendo formados, né? Com a espira no mesmo sentido de direção das linhas de campo, ela vai formar 90 graus também com as normais das linhas de campo. Logo, o ângulo vai ser de 90 graus. Aí agora nós passamos aqui para a resolução. No início, o ângulo é 0 graus e toda a área está submetida a um campo. No final, o ângulo é 90 graus e nenhuma área consegue captar o campo. Lembrando que para as bobinas, o fluxo magnético é dado por N, que é o número de voltas dessa bobina nas espiras, o valor do campo, a área e o cosseno do ângulo. Então, o fluxo inicial, né, que é quando nós estamos com 0 graus, é o campo, que é 0,05 Tesla. A área, como é uma área circular, é πr ao quadrado. Então, aqui eu tenho π igual a 3, e o r é 10 centímetros, que é igual a 10 vezes 10 na menos 2 metros, e vai ao quadrado. O cosseno de 0 graus é 1 e o número de espiras é 15. Isso tudo me dá 225 vezes 10 na menos 4 de fluxo magnético, tá bem? E agora a gente vai para a situação final, que é a situação em que não tem nenhuma área como campo, a espira está na mesma direção em sentido das linhas de campo, formando 90 graus com as normais. Então fica o campo, que é 0,05, a área ela ainda está dentro da região de campo, então a gente ainda contabiliza a área toda, tá? Por mais que ela não esteja recebendo essas linhas de campo, a espira está completamente na região de campo ainda, tá? Então fica a área 3, que é o π, 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, que é o raio ao quadrado. O cosseno de 90 graus é 0 e o número de espiras é 15. Como eu tenho um 0 multiplicando tudo aqui, então o fluxo magnético no final é 0. Logo, a minha variação de fluxo magnético, que foi quanto o fluxo magnético mudou, vai ser de 225 vezes 10 na menos 4, porque vai passar desse valor até 0. Logo, mudou 225 vezes 10 na menos 4. Então, a minha variação do fluxo magnético, 225 vezes 10 na menos 4. Agora, a gente precisa se atentar bastante ao tempo, tá bem? A gente sabe ali que
a frequência de uma volta por segundo, então a frequência é de 1 Hz. Logo, o período também é de 1 segundo, mas nós não teremos uma volta completa, nós teremos 1/4 de volta. Então, eu faço uma simples regra de 3. Uma volta é 1 segundo, 1/4 de volta é x. X é 1/4 segundos. Então, o tempo que a gente vai ter é 1/4 segundos. Coloco aqui 1/4. Faz a divisão de frações, que é inverter a de baixo e multiplicar pela de cima. E daí nós temos 225 vezes 10 na menos 4 vezes 4, tá bem? E isso nós resta aí 900 vezes 10 na menos 4, que é igual a 9 vezes 10 na menos 2 volts. A alternativa é correta.